Oi, terceiro ano, bom dia, boa tarde, boa noite. A última aula da semana, hoje, sobre a Alemanha. E eu vou fazer igual ao que eu fiz com os Estados Unidos. Vai ser tipo uma breve história da Alemanha. Só que hoje vai ser mais uma revisão do que um conteúdo novo, de fato. Tudo bem? Tá? Então ouça, assista essa aula. Preste atenção porque a gente já está se encaminhando para a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Então, você está vendo aí as setinhas, né, ilustrando a nossa aula. Você vê que eu começo com 1870. E por que 1870? Porque você tem o surgimento da Alemanha em 1870. Né? A Alemanha nasce, a Alemanha se unifica em 1870. E aí você já tem, com o surgimento da Alemanha, ela não nasce de qualquer jeito, ela já nasce uma superpotência. Ela já nasce gigante, forte, e já nasce encarando as potências da época, a Inglaterra, a França e a Rússia, tudo bem? E justamente quando surge a Alemanha, já surge uma grande rivalidade contra essas potências, tá? Essas rivalidades, tá, vão continuar na década de 1910, por exemplo. É importante dizer que a indústria alemã produz, na década de 1910, mais do que as indústrias inglesa, francesa e russa. Isso significa dizer que a Alemanha está ganhando mais dinheiro do que todo mundo. E aí você vai lembrar da aula, né, sobre a unificação da Alemanha, sobre a Primeira Guerra Mundial, quando eu te dei o exemplo da capa do jornal, do Saturday Review, de 1895, e nessa capa, o editor do jornal diz que o inglês só será um povo que conseguirá lucrar mais, terá mais dinheiro a partir do extermínio do alemão. Tá? Então você vê que a rivalidade ela só cresce. Bom, rivalidade tanta essa que em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial e você vai ter como opositores principalmente a Alemanha e a Inglaterra. Tá? E do lado da Inglaterra temos a França e temos a Rússia num primeiro momento e depois teremos os Estados Unidos. Tá? A guerra vai durar 4 anos, vai se arrastar, os Estados Unidos entram, blá blá blá, aquilo que você já viu no outro vídeo, e aí a Alemanha perde. E a Alemanha, ao perder, né, a Alemanha vai, em 1919, ser obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. Já falamos disso também num outro vídeo, por isso que eu estou falando que esse vídeo ele é mais uma revisão do que um conteúdo novo, mas é importante sempre revisar para você ter claro, ter evidentes os conteúdos. A Alemanha assina o Tratado de Versalhes e, por causa disso, é considerada culpada pela guerra, vai ter que pagar todas as contas da reconstrução da Europa, a gente está falando de bilhões de dólares. A Alemanha, além daquilo tudo que eu falei no vídeo anterior, né, em relação às suas forças armadas, ela também vai perder todos os territórios que ela havia conquistado na Primeira Guerra Mundial. Então a Alemanha ela diminui de tamanho. E isso é importante por causa do que vai acontecer na Segunda Guerra Mundial. Tá? Isso num vídeo futuro a gente fala mais sobre isso. E aí surgem os anos 20 para a Alemanha. Tá? Na verdade, para toda a Europa, os anos 20 foram os anos de trauma. Né? A Europa está traumatizada com a Primeira Guerra Mundial. A Europa está traumatizada com a Grande Guerra. Traumatizada mesmo. Foram bilhões de Foram bilhões, né, gastos, isso é fato. Foram milhões de mortos, tá? Na casa de 20 milhões de pessoas. Mais civis do que militares foram mortos. A Europa inteira destruída. O trauma é gigantesco em toda a Europa. Só que a Alemanha, além de tudo, ainda tem que enfrentar o desafio de pagar a conta dos outros. Isso vai levar a Alemanha a uma crise econômica avassaladora. O alemão não tem o que comer. O alemão não tem emprego. O alemão vive num estado de desesperança, se é que existe essa palavra. Tá? Não há esperança alguma para o alemão nos anos 20. Para comprar um pãozinho, quando aparece esse pãozinho, o alemão tem que gastar milhões de marcos, que é o dinheiro alemão na época.
tá? Então, os desafios da Alemanha são imensos. E quando você está no fundo do poço, sem esperança, você fica vulnerável a qualquer um que apareça dizendo que vai te salvar. Então, a Alemanha dos anos 20 é uma Alemanha que teve que abraçar o republicanismo pela primeira vez. A Alemanha nunca foi uma república, está sendo agora a famosa República de Weimar. E quando você passou a vida inteira sendo um império, sendo uma monarquia, quando você muda para a república, esse é um desafio gritante, tá? E talvez as pessoas não estejam entendendo esse desafio na Alemanha. Então as críticas nos primeiros tempos à república são imensas, tá? A república, ela não consegue se consolidar logo de começo, tá? Você tem radicalismos de todos os lados, da esquerda, né, da direita, e é nesse cenário que vai surgir como partido nazista. E o partido nazista está lá nos anos 20 e tem a figura de Hitler, tá? Logo no início dos anos 20, ele se filia a esse partido e logo vira uma liderança do partido nazista, tá? Botando a culpa em todo mundo, né? A culpa da desgraça alemã é de todo mundo, menos dos alemães. Tá? É culpa dos judeus, é culpa dos capitalistas, é culpa dos comunistas, é culpa dos negros, é culpa dos ciganos, é culpa dos homossexuais, é culpa de todo mundo. E essa bandeira é uma bandeira perigosa que o partido nazista começa a levantar. Tá? A gente já está falando de 1923, mais ou menos. Nesse cenário, os Estados Unidos ainda estão firmes e fortes, são os únicos que têm dinheiro no mundo inteiro. E o que a Alemanha vai fazer? A Alemanha vai pedir empréstimo aos norte-americanos. E com esse empréstimo, a Alemanha vai aos poucos, a República de Weimar vai aos poucos se consolidando, vai se firmando, aos poucos vai crescendo, tá? Vai conseguindo investir em emprego, a crise vai diminuindo, tá? Os efeitos da guerra vão amenizando, os traumas mais ou menos vão se cicatrizando na medida do possível. E nesse cenário, o Hitler não é ouvido, certo? Então o Hitler, ele surge em 1923, 1924, mas quando a Alemanha começa a se recuperar economicamente, ele volta para as sombras, tá? Mas, para terminar o vídeo, surge o crash da Bolsa em 1929. Os Estados Unidos quebram, não há mais dinheiro. O que acontece com os empréstimos que os norte-americanos mandavam para os alemães? Os empréstimos cessam e esse dinheiro para a Alemanha era fundamental. Então, se a crise dos anos 20 na Alemanha foi gigantesca, a queda alemã na passagem dos anos 20 para os anos 30, ela é pior ainda. Então você vai ver a economia alemã ruir de vez. E aí, aqueles discursos radicais dos anos 20 voltam com toda a força, e aí a gente tem um destaque maior para o discurso nazista, e o Hitler começa a se embrenhar politicamente por essa Alemanha, e o final dessa história a gente já conhece, mas a gente vai contar ela direitinho num próximo vídeo, num futuro próximo. Tudo bem? Obrigado, é isso. Boa semana, se cuide, tá? Continue lavando as mãos, e é isso. Brigadão. Tchau, tchau.